Olá, sexta-feira, 19 de dezembro, começa agora o Giro Fortaleza. Vamos aos destaques da edição de hoje. Prefeitura de Fortaleza realiza a solenidade de conclusão do ensino fundamental para cerca de 20 mil estudantes. O evento celebrou a trajetória dos alunos da Rede Municipal de Ensino que concluíram o 9º ano. Fortalece. Prefeito Evandro Leitão e governador Eumano de Freitas entregam urbanização da Lagoa do Gengibre. A obra contou com um investimento de aproximadamente R$ 1 milhão e contemplou uma área total com mais de 8 mil metros quadrados. Essas e outras notícias a partir de agora no Giro Fortaleza. O giro de hoje abre direto do bairro Manuel Dias Branco. O prefeito Evandro Leitão e o governador Eumano de Freitas entregaram a urbanização da Lagoa do Gengibre. A obra contou com um investimento de mais de R$ 1 milhão. A lagoa ganhou calçadão para caminhadas, bancos, lixeiras, iluminação moderna e paisagismo. As cores das pinturas espalhadas pelas paredes valorizam o talento e a identidade cultural da comunidade, agora integrada a um espaço mais bonito e acolhedor. Antes da requalificação, moradores viviam quase às margens do manancial, em situação de vulnerabilidade e sob constante ameaça de alagamentos, especialmente no período chuvoso. Com a obra, o espaço passou por limpeza completa da lagoa, requalificação do pavimento e organização urbana do entorno. Ficou muito linda, viu? Perfeito, amei. As crianças com certeza vão gostar muito mais, né? A obra ficou maravilhosa, é uma grande estrutura que estava precisando aqui na comunidade do Gengibre. Estamos todos muito felizes com essa requalificação da lagoa e essa área de lazer maravilhosa para as crianças se divertir com qualidade. Agora ficou bonito demais, gostei. Eu estava com uns dias que não andava aqui e hoje vim dar uma olhadinha, né? Mas gostei, tá bom demais, tá ótimo. No local, o prefeito e o governador caminharam pelo novo entorno da lagoa, conversaram com moradores e participaram do descerramento da placa, que marcou oficialmente a entrega da obra. Um momento simbólico que representou uma virada na história dessa comunidade. Nós estamos, depois de muito ajuste, nós estamos conseguindo, a base de planejamento agora, em fazer as entregas que a população necessita. Essa é uma delas, apoiado com a parceria do governo federal, do presidente Lula e do governador Eumano, através do governo do estado do Ceará. Eu só tenho aqui que agradecer a eles e a população, e muita coisa boa ainda vem pela frente. Agora está urbanizado, tem uma praça para criança brincar, tem um parquinho para criança brincar, tem um calçadão para a família caminhar, portanto cuidando da cidade, dando condição do nosso povo viver em melhores condições. Eu só tenho a agradecer a parceria e o coração sensível do prefeito Evandro de olhar para a cidade inteira. A urbanização também contemplou a reforma de praças, implantação de parquinho infantil e pavimentação das ruas próximas, criando um ambiente seguro para crianças, famílias e idosos aproveitarem o espaço ao longo do dia. Essas famílias foram relocadas para os aluguéis sociais e nós pudemos então empreender toda essa urbanização, que foi a pavimentação das vias de entorno, a pavimentação do passeio, colocação de gradil para que exista também a preservação ambiental do local, né? A reconstrução da Praça dos Sonhos, né? Um pequeno espaço, mas de grande importância, porque talvez seja o único espaço de convivência dessa comunidade, e todo o entorno, né? Dando acessibilidade às habitações, e essa população agora sim terá uma condição de vida digna para que siga o seu caminho. Além das intervenções físicas, a Prefeitura promoveu o ordenamento de cerca de 50 moradias irregulares. As famílias receberam acompanhamento da Defesa Civil e tiveram acesso ao aluguel social, garantindo proteção durante todo o processo. Aqui a gente tinha uma situação bem difícil aqui na lagoa, você tinha várias famílias morando no leito da lagoa, moradias que corriam risco de desabamento, risco de alagamento. Aliás, quando chovia tinha alagamento. Então foi esse processo de muito diálogo, de muita conversa. Tudo foi feito com muita conversa, muito diálogo,
muito cuidado com as pessoas, e essas pessoas entraram no nosso programa de aluguel social e foram aí, estão sendo cuidadas, e aí está aqui essa obra belíssima aí para que seja até ponto de turismo aí para o nosso povo de Fortaleza. A Prefeitura de Fortaleza realizou a solenidade de conclusão do ensino fundamental para cerca de 20 mil estudantes. Esse evento celebrou a trajetória dos alunos da Rede Municipal de Ensino que concluíram o 9º ano. Um marco histórico na educação de Fortaleza. Pela primeira vez, escolas municipais se reuniram em um ambiente de celebração, com mais de 20 mil pessoas promovendo uma atmosfera de descontração. O evento intitulado Celebrar, Agradecer e Avançar aconteceu no Centro de Formação Olímpica do Ceará. Os sentimentos deram um misto de alegria, mas também davam voz para as expectativas e a certeza de que essa é só uma etapa para alçar novos voos. São várias oportunidades que a SME me deu, como eu fui aluno nota 10, agora eu sou agente comunicativo da Equidade, e são recebendo bolsas que fazem eu não querer, progredir, né? Querer aumentar ainda mais o meu cognitivo, aumentar ainda mais meu conhecimento, meu intelectual, entendeu? E é isso que eu planejo pro ensino médio, né? Para a Manuele, de 15 anos, deixar para trás os amigos vai ser a parte mais difícil, mas garante que tudo valeu a pena. E ainda arrisca dar um recado para as próximas turmas do 9º ano. Estudem, aproveitem todas as oportunidades, porque o Girão tem muitas oportunidades e eu tenho certeza que todas as outras escolas também têm. Então, estudem e aproveitem todas as oportunidades possíveis. A programação movimentou o evento desde a recepção com músicas populares conhecidas dos jovens, palestras, além de homenagens às famílias e aos profissionais da comunidade escolar. Foram 6 distritos e cada um pôde homenagear 6 profissionais que acompanharam de perto o percurso desses alunos, como diretores, merendeiras, professores e porteiros. O professor Marcos faz parte desse grupo. Ele leciona há 10 anos na mesma escola de ensino municipal e garante que o momento é de gratidão. A gente fica muito feliz porque a gente tem um pedacinho dentro dessa história, a gente contribuiu um pouquinho, né, não só com o conteúdo, mas também com o emocional, né, com a parte social. Então a gente se enxerga um pouquinho nos nossos alunos que estão se formando hoje. O prefeito Evandro Leitão foi aguardado com entusiasmo. Ainda em discurso, agradeceu as presenças de todos os profissionais da educação da rede de ensino municipal pela dedicação e homenageou o governador Eumano de Freitas. Por gratidão a tudo que esse homem tem feito pelo estado do Ceará e por aqui de Fortaleza. Muito obrigado, governador Eumano. Por favor, aqui em suas mãos. O governador Eumano aproveitou para elogiar essa transição escolar, garantiu tablets e melhores condições para a nova etapa nas escolas do estado. A programação do 2º Festival Ceará da Diversidade foi iniciada com algumas atividades formativas. Na sede da Secretaria da Diversidade do Estado foi instalada a Comissão Estadual Intergestores da Política LGBTI, mas como uma primeira reunião destinada a gestores municipais e convidados. A programação do 2º Festival Ceará da Diversidade foi iniciada nesta quinta-feira com algumas atividades formativas. Aqui na sede da Secretaria da Diversidade do Ceará, foi instalada a Comissão Estadual Intergestores da Política LGBTQIA+, com uma primeira reunião destinada a gestores municipais e convidados. O Ceará é o primeiro e até agora o único estado brasileiro a ter uma Secretaria da Diversidade. E esse exemplo vem sendo replicado por gestores municipais. Até agora, 23 municípios cearenses já contam com secretarias voltadas a pensar e executar políticas públicas voltadas à população LGBT. Hoje a gente abre o festival com encontro de gestores. Fazendo o quê? Fazendo com que a gente também alinhe a política, o conhecimento, o que é uma política pública LGBTI+, é uma política nova também. Então, o Ceará é o primeiro estado que também
cria uma Secretaria da Diversidade, né? O governo federal criou a Secretaria Nacional e o Ceará criou a Secretaria Estadual. E os municípios estão criando coordenações, assessorias, muito importantes para cuidar dessa população, para também a gente enfrentar a LGBTfobia nos municípios e construir uma política pública afirmativa para essa população. O Wesley é secretário da Cultura em Apuiarés, a 114 quilômetros de Fortaleza. Representante da população LGBT, ele sabe da importância desta representatividade dentro da gestão municipal. Eu fico muito feliz de ver que Apuiarés hoje avança de uma maneira muito significativa e importante, né, através das políticas públicas, da criação da Coordenadoria da Diversidade, que tem como coordenadora a Carla Lima, que vem buscando, junto à prefeita Ana, fazer um trabalho de inclusão, de informação e trazendo o público LGBT, a população LGBT, ainda mais próximo da gestão e mais próximo ainda dos serviços públicos da gestão municipal. Abigail veio ainda de mais longe. Ela é uma mulher trans e preside o Conselho Municipal LGBT de Varjota, a 252 quilômetros de Fortaleza. O município ainda dá os primeiros passos na questão da promoção de políticas públicas para a população LGBT. Ela conhece bem os desafios que terá pela frente. Aconteceu a primeira reunião do Conselho, em que a gente discutiu, né, propostas para fazer ações para o próximo ano na cidade e ações, inclusive, de ir na na tribuna do povo, né, falar que existe um conselho LGBTI+, no município, que esse conselho tem um foco, tem um objetivo ali, né, de levar, de garantir, né, a ampliação dos direitos LGBTI+, na nossa cidade. A instalação da comissão contou ainda com a performance marcante de Stephanie Mendes, falando sobre a resistência. Que a vida poderia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu desista. É bonita. É bonita. Não, ainda não é bonita a forma em que nós, travestis, mulheres trans, somos tratadas por essa sociedade. Ainda não é bonito vermos o quanto a saúde não chega, o quanto a educação não chega. É bonito vermos trabalho árduo para nossa bandeira ser levantada com força e menos sangue. A exemplo da primeira edição, o Festival Ceará da Diversidade vai contar ainda com shows musicais, feira de empreendedorismo e muito mais. A gente está trazendo uma festa, mas com a festa a gente também está apresentando as políticas públicas do Estado. Então a gente junta política pública, representatividade e festa, para que também as pessoas saibam celebrar a vida, celebrar um momento tão importante que é a gente ter política pública no nosso Estado, que possa também enfrentar a LGBTfobia e fazer também com que as pessoas tenham orgulho de viver no Ceará. O Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos de Fortaleza, o INPA, prorrogou até o dia 21 deste mês as inscrições para a seleção pública dos alunos do Centro de Línguas para o ano de 2026. A Lígia Martins tem as informações. É isso mesmo. A Prefeitura de Fortaleza, através do INPA, prorrogou até o dia 21 de dezembro as inscrições para a seleção desses alunos do Centro de Línguas. E você quer aprender línguas estrangeiras e também garantir essa vaga? As inscrições são feitas exclusivamente pelo portal da Prefeitura no canal de seleções e concursos. Essas vagas são direcionadas também prioritariamente aos alunos matriculados na rede municipal, estadual ou federal, do ensino médio ou fundamental. Os cursos disponíveis são inglês, italiano, francês, alemão, japonês e também português. Tudo isso para garantir essa vaga, você precisa também ter 14 anos de idade e que esteja cursando ou tenha cursado o 9º ano letivo, né, do ensino fundamental. Além disso, a seleção vai ser realizada em uma única etapa, né, com provas objetivas e também de caráter eliminatório ou classificatório. Essas provas devem estar previstas para acontecer dia 11 de janeiro de 2026. A taxa de inscrição é de R$ 95 e você pode, né, garantir que as aulas vão acontecer
até na própria sede do INPA, que fica na Avenida João Pessoa, 5609, no bairro Damas. E você pode acompanhar todas essas e outras informações também pelo próprio portal da Prefeitura de Fortaleza e na sede do INPA, na Diretoria de Concursos e Seleções. Lígia Martins, para o Giro Fortaleza. Obrigada, Lígia. O Instituto Dr. José Frota realizou mais uma edição do tradicional Natal para as crianças internadas. O objetivo foi levar o clima natalino para as enfermarias e transformar o período de hospitalização em um tempo mais acolhedor e humanizado. O som do sininho já anunciava a chegada do Papai Noel. E ele não veio sozinho. Veio acompanhado de uma trupe bem diversa. O grupo entrou nas enfermarias da pediatria e fez a alegria dos pequenos e também das acompanhantes. Carla, mãe do Miguel, fez questão de registrar a visita do bom velhinho. Foi muito bom, muito interessante para as crianças, né, que têm uma visão melhor, né, fica mais animado. E para mim foi maravilhoso, porque eu não sou criança, mas eu amo Papai Noel. Para a rotina de um hospital, né, isso é muito bom. Douglas veio de Morada Nova para ser socorrido no IJF depois de sofrer uma queda de cavalo. Hoje foi um dia diferente, com mais alegria e com direito a presente. Muito bom, né? Porque faz felicidade para nós, né? Agrada. Achei bom. Um dia diferente? Muito. O Natal para as crianças internadas aqui no IJF é mais uma atividade de muitas que são realizadas no decorrer do ano, através de parcerias com um único objetivo, o de agilizar a recuperação dos pequenos através de boas doses de alegria. A gente sempre diz, a alegria é a imunidade. Né? Então acaba fazendo com que as crianças realmente respondam melhor ao tratamento, né? Fazendo com que elas consigam sair mais rápido, né? A presença do Papai Noel trouxe um toque de leveza e alegria por onde ele passava. E até quem estava trabalhando entrou no clima e garantiu a pose ao lado do bom velhinho, feliz por mais uma boa ação. Esse momento é tão difícil que eu acho que gostariam que todos estivessem na casa deles, né? Curtindo o Natal em família. Nessa hora o que vale é a alegria. Então esquece os problemas um pouco e vamos ser alegres. Feliz Natal! O Giro faz uma pausa rápida e volta em instantes. Não saia daí. Giro Fortaleza para falar de moda. Hoje a Dani Carlos vai falar pra gente sobre a tendência do Color Block. Olá pessoal, o Color Block é a arte de combinar blocos de cores sólidas e vibrantes, muitas vezes contrastantes, para criar um visual impactante. Uma técnica que evoluiu da arte para a moda, com raízes nos anos 60 e popularidade nos anos 80, ressurgindo em 2025 nessa primavera-verão. Combos que antes pareciam arriscados, agora são tratados como construções cromáticos de design. A ideia não é apenas combinar tons vibrantes, mas conduzir a paleta como linguagem. Uma narrativa visual que comunica presença, impacto e personalidade. Nos looks de passarelas, na cultura pop, no street style, o Color Block reafirma: cores intensas são sim uma ferramenta de estilo sofisticado. Para quem quer entender a essência real do Color Block, a mágica acontece quando você usa duas cores principais em contraste. Tons opostos ou complementares, como amarelo e roxo, vermelho e verde e azul e laranja, criam presença imediata no look. E para as fãs de moda que amam uma composição mais artística, existe a opção de trabalhar com 3 cores ou mais, como amarelo e roxo, vermelho e verde, azul e laranja,
Aqui vale brincar com sobreposições, camadas, texturas e acessórios que conversem entre si. O segredo está no equilíbrio. Escolher uma cor dominante, outra que apoia a paleta e uma terceira usada como acento final. Dica de ouro: para quem tem receio de usar essa tendência, comece com pequenos pontos de cor. Coloque uma calça jeans clássica com uma t-shirt branca e uma bolsa colorida. Outra opção é usar um look totalmente preto com um blazer colorido. Invista em acessórios dourados ou prata para destacar ainda mais o look. Muito obrigado pela audiência, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu, Dani, eu adorei. E hoje também é dia de Papo Saúde. Vamos falar sobre o trabalho do Comitê Sim Eu Existo. A iniciativa, que é realizada em parceria entre a FUNCI e a Secretaria Municipal de Saúde, busca assegurar o direito a uma documentação básica. Hoje vamos falar sobre um tema fundamental, o direito ao nome, à identidade e à cidadania. Você sabia que ainda existem crianças, adolescentes e até adultos que nunca tiveram registro civil de nascimento? Em Fortaleza, diversas ações têm sido realizadas para erradicar o subregistro. Para falar sobre isso, eu recebo aqui a Régia Delgado, que é coordenadora do programa Sim Eu Existo da FUNCI, e a Leia Dias, que é articuladora da área técnica da saúde da mulher da Secretaria Municipal da Saúde. Meninas, muito bem-vindas ao nosso Papo Saúde. Eu queria começar perguntando o que é exatamente considerado esse subregistro civil de nascimento. Nós temos dois entendimentos sobre o subregistro. Pela lei, o subregistro são pessoas que são registradas após 91 dias de nascido. Já o IBGE trabalha com os números do subregistro, pessoas que são registradas após 15 meses de nascido. Mas nós, o programa e o Comitê do Subregistro, levamos, né, o ponto de partida a partir de 91 dias de nascido. Então, toda pessoa que não foi registrada até 91 dias de nascido, pela lei é considerado já como subregistro. E erradicar e acabar com isso é uma tarefa, uma parceria da FUNCI com a Secretaria Municipal da Saúde, né? Como é que essas duas secretarias, como é que a Prefeitura está se articulando para acabar com isso? A partir do programa Sim Eu Existo, a Secretaria de Saúde, junto com a FUNCI, a gente tem feito atividades junto, né, a partir da unidade de saúde, lá no pré-natal, até as maternidades, né? Então, todas as maternidades, elas têm um cartório, né, na maternidade com o objetivo de essa criança já sair registrada da maternidade, né, já sair com a sua certidão de nascimento, que é um dos, né, das primeiras ações para que a gente reduza esse subregistro. Lá na unidade de saúde, a gente tem orientado, né, o profissional que está lá recepcionando a gestante, que está fazendo o pré-natal, que confira se essa gestante tem sua carteira de identidade, se essa carteira de identidade é uma carteira que ela, né, ela tem uma foto atualizada, porque às vezes a gente tira carteira quando a gente é criança, para que essa gestante não chegue na maternidade sem o documento, porque ela tem, né, todo o tempo do pré-natal para que ela possa organizar essa documentação que pode ser feita, né, através do programa, para que ela chegue na maternidade com os seus documentos atualizados e já poder sair da maternidade com o registro do bebê. E por que esse é um problema que ainda persiste? Por que muitas mães ainda saem da maternidade, elas rejeitam isso? Por que ainda acontece? Acho que o subregistro está... Pronto, né? Hoje, né, qual o maior motivo que a mãe ou o pai não registrou a criança no cartório que fica de plantão na maternidade? O maior motivo hoje, nos casos que chegam para a gente, é exatamente mãe e pai que estão sem identidade.
Então, que para registrar uma pessoa é necessário o quê? Identidade atualizada, com CPF, comprovante de endereço e a declaração de nascido vivo. Então, 60% dos casos que chegam cadastrados para a gente, né, via SPU, via o sistema de protocolo da prefeitura, é pai e mãe sem identidade. Então, a gente quer fazer com que esse trabalho seja antecipado, como a Léa falou, da gente fazer um trabalho com as gestantes no pré-natal, para já documentá-las no pré-natal, para esse motivo não ser empecilho de registrar na maternidade. Então, esse é o principal motivo. O segundo motivo, né, pai e mãe não registrou porque perdeu a declaração de nascido vivo, ou rasurou, ou está ilegível. É o segundo motivo de casos que chegam para a gente. E o terceiro motivo são N motivos, desde que o pai, né, se encontra recluso, ou então a mãe, né, quer fazer o registro no cartório onde ela casou, onde ela também foi registrada. Mas hoje o motivo maior é falta de documentação, identidade de pai e de mãe. E esse trabalho, Léo, eu acredito que no próprio posto de saúde, as equipes já, como é que é essa orientação? A gente orienta lá no NAC, que é o primeiro local no posto de saúde, que essa gestante ela, né, se direciona quando ela chega na unidade. A gente já tem um trabalho com os profissionais administrativos desse setor do posto de saúde para que eles já identifiquem, porque todo usuário que chega ao posto de saúde, ele é cadastrado no nosso prontuário eletrônico e um dos documentos para esse cadastro é o RG, o CPF e o comprovante de endereço. E aí a gente faz um trabalho contínuo e sistemático com esse grupo administrativo dentro da unidade de saúde para que faça a abordagem dessa gestante, para que possa identificar se ela está com o documento adequado ou sem documento, para que durante todo o pré-natal ela possa, né, ter acesso a esse documento através do programa. Tem uma estratégia que a gente faz na unidade de saúde, que foi através do cartão da gestante, que é esse documento que ela recebe na unidade de saúde para registrar o acompanhamento dela. Na parte inferior do cartão tem as informações do programa Sim ou Existo, o 0800, que se essa gestante ela não tem uma identidade, ou a identidade está ilegível, ela pode entrar em contato com esse 0800 para que ela possa ter acesso ao programa e o programa providenciar esse documento dela antes dela ir para a maternidade. Pode falar. Puxando aqui o gancho da Lara, o que você perguntou, eu falei, né, que pai e mãe não têm identidade. Mas por que aquele pai e aquela mãe não tirou a identidade? Aí a gente vem de um problema do início. Eles perderam a certidão de nascimento. E muitos nem sabem nem em que cartório foi registrado. Né? Os nossos assistidos, né, os nossos usuários, são realmente pobres, vulneráveis. Então, eles não sabem nem qual cartório foi registrado. Né? Exatamente. Então, eles não tiraram a identidade por esse motivo, porque perdeu a certidão de nascimento ou de casamento. Alguns já perder a segunda vez a identidade atual, que é a carteira de identidade nacional. Com isso, tem que pagar a segunda via. Não tem recurso para pagar a segunda via, e nem tem cadastro único para poder ter direito a essa gratuidade. Então, você vê que um problema vem puxando, né, outro início. Então, é isso que o nosso programa trabalha. Né? Quando a gente recebe um caso, né, desse tipo, a gente se responsabiliza de entrar em contato com os cartórios, solicitar aquela segunda via da certidão de nascimento de forma gratuita. Ao receber, a gente agenda a identidade. Hoje a gente tem um fluxo traçado direto com a SPS para a gente poder agendar as identidades, né, aqui em Fortaleza. A gente agenda a identidade. Muitas vezes a gente acompanha aquela mãe, aquele pai para fazer a identidade, recebe, porque eles não têm nem dinheiro para ir, nem para receber a identidade. Então, a gente recebe a identidade deles, agenda o dia, passa na casa da família, leva a família, coloca no carro para fazer o registro de nascimento daquela criança. É o serviço completo. O serviço completo, é o trabalho de formiguinha. Certo? E aí, uma vez o ideal é que saia da maternidade já registrado, mas não saiu registrada a maternidade, aquela criança saiu sem o registro, já é considerado subregistro. Como é que ela faz para acionar o comitê para solicitar ajuda? Nós temos hoje um canal no Fala Fortaleza, uma linha direta no Fala Fortaleza, que é o 0800 285 0880. Opção número 3. Funciona de domingo a domingo, manhã, tarde, noite, madrugada, feriado.
a qualquer momento, qualquer pessoa, qualquer cidadão pode ligar para o 0800, fazer, né, essa ligação, cadastrar o caso dessa pessoa que nunca foi registrada, desse RN, né, dessa criança, desse adolescente, até mesmo adulto. Então, é feito o cadastro. Esse processo cai em tempo real no sistema de protocolo único da Prefeitura. Então, a equipe do programa Se Eu Existo, que hoje, atualmente, a gente fica lotado na Cidade da Criança, né? A primeira-dama levou todos os programas da primeira infância para a Cidade da Criança. Então, lá na equipe, tem 2 pessoas que recebem esses processos e, imediatamente, 2, 3 dias depois, até mesmo no mesmo dia, a gente liga para aquela família, faz uma entrevista por telefone, pelo WhatsApp, vê qual é a documentação que aquela família tem. Depois de recebida a documentação, a gente traça um fluxo personalizado para saber qual é a demanda que a gente precisa, né, fazer para poder concluir o registro de nascimento daquela pessoa. Entendi. O pai e a mãe que saíram da maternidade, Léa, sem esse registro, ela pode procurar o posto de saúde para explicar, para falar, para buscar atendimento para a criança, o acompanhamento, né, que é o puerpério, e aí dar entrada nesse processo também? Sim, todas as unidades de saúde, elas foram treinadas através, né, da parte administrativa da unidade de saúde, também para fazer esse cadastro no 0800. Porque quando uma criança chega lá e não tem a certidão, né, dela para fazer uma vacina, a unidade ela já faz essa abordagem para que não perca essa oportunidade, já que ela não foi registrada na maternidade por algum problema. Lá a gente, né, tem vários momentos que a gente pode resgatar essa criança, né? Todas essas pessoas elas passam por treinamentos para que elas também possam registrar no 0800 essa demanda. Outra estratégia que a gente fez foi através dos agentes comunitários de saúde. Nós também treinamos agentes comunitários de saúde, né, de todas as coordenadorias regionais, com essa temática do subregistro, como eles fazem visitas domiciliares, eles sabem quem são as crianças que estão na sua área, eles também podem identificar essas crianças, eles mesmos podem registrar no 0800, mas levar também para a unidade para registro desse 0800, para ter acesso a todo esse passo a passo que a Régia colocou aqui para ter acesso ao documento. Entendi. E, Régia, por que é tão importante acabar com o subregistro? O que é que está em jogo? Primeiro, a dignidade da pessoa, né? Sem o registro de nascimento, ela não existe. Né? A gente costuma até dizer que ela é invisível para a sociedade. Né? Ela existe enquanto pessoa, mas se ela não existir juridicamente, civilmente, ela não tem acesso a nenhum benefício, nem federal, nem estadual, nem municipal. Então, a gente é a primeira cidadania daquela pessoa, né? O registro de nascimento. Sem o assento de nascimento, ela não existe juridicamente, nem civilmente, não tem direito a a garantia do direito dela, não tem como ir atrás dos seus direitos. E a gente tem alguma estimativa de quantas pessoas ainda vivem em Fortaleza sem registros? Adulto, criança, idoso? Pronto. O comitê foi constituído em 2016. Né? De 2017 para cá, que o programa começou a operacionalizar esses casos, né? A gente estava com um índice em relação ao IBGE de 4, alguma coisa no ano de 2017. Então, do ano de 2023, que foi o último índice que o IBGE divulgou, o de 2024 vai ser divulgado agora, dia 12 de dezembro, mas a gente caiu de 4,95, eu acho que é 4,95, para 1,36. E isso é exatamente o resultado do nosso trabalho, porque a gente está conseguindo fazer um trabalho, né, com atenção primária, com os postos de saúde, com as mães gestantes, com as crianças que chegam lá que não são registradas e com as maternidades. Então, a gente sempre costuma dizer que a gente tem que fechar a torneira na maternidade, para não acontecer, né, que aquela criança passe dos 6 anos, né, sem registro de nascimento. Então, a gente tem um índice de 1,36. Esse índice baixou, mas esse 1,36, em média, é mais ou menos umas 400 pessoas que não são registradas ao nascer, por ano. Então, ainda 1,36 caiu, mas ainda é um índice, muita gente ainda. Né? E quanto mais a idade dele não for registrada, né, na primeira infância, ou então como até criança, começa a ficar mais burocrático, porque é diferente, né, a documentação que a gente entrega no cartório de uma criança menor, de 12 anos, e um adolescente para ser registrado. É burocrático, mas é possível. Mas é possível. É burocrático porque sozinho uma família, né, de extrema pobreza não vai conseguir registrar seu filho de 12 anos sozinho, porque existe uma demanda de documentos que eles não têm condição de ir atrás. Mas, lógico que é possível, é viável e a gente consegue. Né? Em média, hoje, os casos que chegam para a gente, se for problemas de identidade de pai e de mãe, demora em média 30 dias até concluir aquele processo. Se for uma
pessoa acima de 12 anos, ou até mesmo adulta, varia de 90 a 120 dias. Antes da gente existir o programa e o comitê, em Fortaleza, em média, ele demorava mais ou menos um ano e meio. E quando vai para a justiça, um processo desse, aí é que no prazo da justiça demora, né, um pouco mais. Quando vocês recebem esses casos, tanto nos postos como lá no comitê, as histórias sempre são muito parecidas, são sempre as mesmas, aqueles perfis que você citou no começo? São histórias bem emblemáticas. Eu costumo dizer que existe o geral, que é essa falta de documentação dos pais, que é uma coisa complicada. Não é complicada, a gente resolve, bola de neve, né? É uma bola de neve. Mas quando a gente pega um caso de uma mãe que abandonou o filho, né, entregou para a avó materna criar, entregou para terceiros, e essa pessoa não é registrada, então começa a ficar, né, mais complicado, né, a resolução. Não é impossível, né? Tem casos que a gente judicializa, que realmente a gente tem casos, né, de uma pessoa que vive em situação de rua, não conhece família, nem materna nem paterna, e nunca foi registrada. Então, todos esses casos, né, a gente tem que levar para a defensoria para a gente começar a ajudar aquela pessoa, certo? O comitê ele já conseguiu, inclusive, o registro de uma gestante migrante, né? Então, estava no território de Fortaleza, ela teve um parto em casa, mesmo acompanhado pela unidade de saúde, e aí o comitê fez toda essa articulação, inclusive, né, com órgãos internacionais que funcionam aqui em Fortaleza, para que a gente pudesse registrar essa criança que nasceu no território de Fortaleza. Então, essa articulação entre a saúde, né, e a FUNCI é extremamente importante para que a gente consiga reduzir esse subregistro e para que essa criança ela possa existir e ela possa ter acesso à escola, à vacinação, a todos os direitos, né, que uma pessoa que tem um registro ela possa ter. Ser considerada de fato uma cidadã, né? Sim, exatamente. Né? E assim, eu queria só salientar que hoje a gente tem, assim, exercendo a intersetorialidade, né, na plenitude, como eu digo, porque a gente hoje, né, a gente tem muitas instituições que trabalham junto com a gente. Então, hoje, a gente recebe casos vindo do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é uma porta de entrada, né, que envia muito caso para a gente, as maternidades, os postos de saúde, até mesmo a defensoria. Né? Atualmente, a nossa presidente da FUNCI, a Germana Mesquita, ela é conselheira tutelar, então ela tem todo um olhar. Né? O primeiro direito que é violado da pessoa é ela não ter registro de nascimento. Então, hoje, a gente tem esse canal aberto com os conselheiros tutelares, com a ARPEM, né, que é a Associação dos Cartórios de Pessoas Naturais do Ceará. Hoje, todos os cartórios, 10 cartórios de Fortaleza, nos conhecem. Quando uma mãezinha, o pai chega lá e não consegue registrar aquela criança, imediatamente eles dão o 0800 para a família entrar em contato com a gente, cadastrar o caso e a gente poder ajudar aquela família. Então, a gente tem hoje um convênio com a Defensoria, tem uma porta aberta também com o Ministério Público, onde a gente também recebe orientações, com a juíza da Vara de Registro Público também. Né? Então, a gente hoje tem um trabalho bem amplo, né, com o Serviço Social da Aurimoura Costa, que são onde as mães, né, que estão reclusas e tem bebê lá na Aurimoura Costa e por algum motivo não conseguiu fazer o registro na maternidade, a gente tem esse fluxo todo já traçado com todas essas instituições. É uma rede de amparo que engloba todos os setores, todos os aspectos que aquela família, aquela pessoa vai precisar, né? Meninas, muito obrigada pela participação aqui no Papo Saúde, viu? Foi super importante, foram informações assim, super esclarecedoras. Tem mais alguma informação que você acha interessante falar, ressaltar? É só a gente ressaltar que nessa gestante que não tenha documento ou que o documento esteja ilegível, que ele procure as unidades de saúde, né, procure o 0800 e que essa criança também que não tem registro, que ela possa procurar, para que a gente possa, né, cada vez mais dar essa cidadania a essas mulheres, a essas crianças e elas poderem exercer seus plenos direitos, né, que cada um de nós tem. E tudo gratuito, né? Vou deixar bem claro. Pronto, realmente tudo gratuito. Então, assim, eu quero só reforçar que qualquer pessoa que reside em Fortaleza ou nasceu em Fortaleza pode fazer o cadastro no 0800. Pode ser criança, adulto, até mesmo idoso. Porque o processo chegando para a gente, idoso, a gente vai encaminhar para o núcleo do idoso da Defensoria. Mas a gente orienta, explica toda a documentação, a gente até agenda. Então, qualquer problema que aconteceu para aquela pessoa não ter sido registrada, pode ser o problema mais difícil, complicado possível, tem cadastre solução. No 0800 que tem solução. Qual é o 0800 completo? 0800 completo. 0800 285 0880, opção número 3. Tá ótimo, então. Obrigada, viu, mais uma vez.
É isso, a erradicação do subregistro é um passo essencial para construir uma cidade mais justa, inclusiva e humana. A você que nos acompanha, lembre-se, toda criança tem direito ao nome, à identidade e a um futuro. E você pode ajudar. Até o nosso próximo Papo Saúde. Tchau, tchau. E assim a gente encerra esta edição do Giro Fortaleza. Muito obrigada pela sua companhia, um excelente fim de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.